Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. E hoje recebemos Evanete Inês Horst Grave, empresária e vice-prefeita de Westfália. Bem-vinda, bom dia, Evanete. Bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui mais uma vez para uma entrevista tão importante. Evanete, vamos começar falando um pouquinho da tua história. Você é natural de Westfália? Não, de Estrela, né? Porque a gente vem de outros municípios, né? A gente se emancipou em 96, né? Mas desde sempre morei no mesmo lugar que estou morando atualmente, né? Na linha Schmidt. Nasci em 72, portanto tenho 46 anos, vou para 47 anos, já quase meio século. E na minha vida inteira, assim, eu tive um pai, uma mãe, uns irmãos que sempre batalharam na própria linha Schmidt. Meu pai era agricultor, minha mãe sempre foi agricultora, minha mãe tinha suas vaquinhas, né? E meu pai começou a explorar a avicultura, aviários e aves poedeiras. Então essa parte eu sempre ajudei bem no início. Meu pai e minha mãe, que eu conheço, eles sempre tinham bons recursos financeiros. Só que uma frase que eu me lembro que o meu pai disse uma época para mim, eu já era mais, de repente, uma adolescente de 18 anos, 17 anos, e essa frase eu levo para mim. Naquela época a gente acha muito os pais quadrados, né? Mas eles sempre têm alguma coisa para nos orientar e para a gente pensar. Meu pai tinha um Chevette, sabe aqueles Chevettes antigos, e minhas amigas, logicamente mais da vila, tinham os carros melhores. Aí eu disse pro pai, por que não compra um carro melhor? Por que ficar sempre com esse Chevette velho? O meu pai tinha recursos totalmente, né, para comprar um outro carro bem melhor, né? Aí ele respondeu assim para mim, filha, esse Chevette me leva aonde eu quero. Moral da história, se eu tenho um carro, ele me leva onde quer, não precisa ser o mais moderno para eu ficar pagando financiamentos, boletos. Eu faço uma outra área de investimentos que me dá retorno. O carro não me dá retorno. Mas se eu investir, aí eu comecei a pensar, eu não posso investir em uma coisa que não me dá retorno. Esse carro velho me leva onde eu quero. E semana passada uma pessoa disse assim para mim, tu tem um celular? Mas teu celular tá antigo, tá quebrado. Aí eu me lembrei da frase do meu pai, mas esse celular eu faço o que eu quero com ele. Eu não preciso ter um moderno para ficar pagando. Esse dinheiro eu uso em outro investimento. Então ali assim começou a minha vida financeira, no empresário. Eu desde 15 anos toquei o material de construção. Então eu soube administrar com essas frases que meu pai me ensinava. Então isso que a gente tem que levar, esses ensinamentos e que sonhos eu quero, onde eu quero chegar. Se eu sempre quero modernidade ou quero ter uma vida mais tranquila futura. Então essas partes, né, a gente trabalhou e não fui sozinha, a gente não chega a lugar nenhum sozinha. Eu tive minha família sempre, né? Eu poderia investir forte se eu tivesse um material de construção, a gente podia investir forte porque eu tinha meu pai, que sempre, se eu precisava a mão, ele estava aí. Mas como sendo um pouco orgulhosa também não. Tem a família do meu marido, né? Que também sempre ajudou. Então a gente chega nos lugares, hoje atualmente eu estou bem, eu acho que eu atingi meus sonhos, eu realizei o que eu queria, que eu sou empresária, eu sou professora com muito orgulho, hoje eu estou de vice-prefeita, eu tenho uma caminhada política, né? Essa caminhada política também se deu à família do meu pai, né? Que querendo ou não, ele sempre foi político, ele sempre estava vereador, ele também era vereador de Teutônia, então por ali começou aquele movimento emancipacionista. Então meu pai me incentivou no lado da política, como meu pai me incentivou no lado de ser professor, que ele também, né, ele sempre dizia, isso é uma profissão boa, gratificante. Então eu tinha uma mão para me ajudar, me estender, e hoje eu estou realizada. Sonhos a gente busca. A gente tem que ter um objetivo e a gente chega lá.
seja mulher, seja homem, é ter só objetivos e traçar essa meta pra gente. Então você começou desde cedo ajudando a família na agricultura. Sim. Na sequência foi para o comércio. Sim. Na empresa de materiais de construção. E paralelo ainda fez a graduação, então, pois você é professora. Sim, exatamente isso. Gente, eu de manhã acordava, tirava leite com a minha mãe. Muitas vezes viajava, eu tirava leite. Eu recolhia ovo, eu fazia tudo que tinha que fazer. E eu tinha o meu irmão, que é muito ativo, e ele me fez, sempre me instigava, tem que trabalhar. E eu queria mostrar pro meu pai que eu sabia fazer a mesma coisa que o meu irmão. Mesmo ele tendo mais força. A diferença de homem e mulher é os músculos. Ele tinha mais força que eu. Mas na cabeça, na coisa de agilizar, de trabalhar, eu e ele sempre fomos muito companheiros, né? Então toda essa minha vida começou assim. Eu realmente tirava leite com muito orgulho. Estava na pátria, recolheu muito orgulho, e o material de construção era o negócio do meu pai. E meu pai precisava que eu fosse lá trabalhar, para a parte dele. Então eu fui lá. No início começou com a família Valbrin, né? Muito orgulho por eles também, porque eles sempre estavam ativos, né? A minha vida começou sempre, ela estava ali. Eu só precisava pegar ela, né? E trabalhar para ela. E querer chegar a algum ponto. Eu tinha o ponto de partida, eu tinha que traçar onde é que eu ia chegar. E após graduação, de noite, eu estudava. E não é fácil, durante o dia trabalhar, de noite estudar. Mas tu tem que, de novo, colocar na sua cabeça que onde você quer chegar. E era um sonho estudar faculdade. A Univates era um prédio só. A gente não tinha ônibus, a gente ia de carro. Eu tinha meus amigos, e um ia de carro, o outro ia de carro. Então foi assim, né? E também a minha faculdade, eu tenho ela que meu pai também pagou, né? Então eu tinha pessoas que me incentivaram também a atingir meus objetivos. Persistência, né? Persistência. E quando entra a política na tua vida? Você comentou que seu pai já era vereador e partiu dele também esse incentivo para que você seguisse nessa caminhada, nessa jornada política também? Quando meu pai era vereador de Teutônia, aí ele começou o momento da emancipação na Westfália. Foi ali, assim, o inicial. E eu estava casada ou namorando filho do Enio Grave, que também era empresário no município de Westfália, hoje falecido, né? Muito orgulho por ele também foi sempre empresário, né? E aí começou a parte da emancipação de Westfália. O meu sogro era o presidente e o meu pai vice. E aonde a documentação falava, sempre era comigo, né? Então eu fazia toda a documentação, inclusive assim, dá orgulho, essa história da gente dá orgulho, porque aqueles dias eu estava olhando o livro, o caderno que a gente teve que fazer para o estado do Rio Grande do Sul. E eu vi toda a minha letra, vi a minha máquina, que a gente fazia tudo, né, manualmente. Tinha a ajuda da Claudete e da Glaci, né? São outras duas mulheres que participaram efetivamente da emancipação, como o Norberto Grai, mas a documentação ficou pra gente. Então, isso ninguém tira da gente. Aquela parte que a gente lutou pra emancipação. E eu quero registrar, isso não foi fácil. Eu vi muitas vezes meu sogro sentado na mesa com as lágrimas caindo, porque o pessoal não entendia o quanto era importante essa emancipação. Muitas vezes eles estavam para desistir, mas sempre tinha alguém, nós não vamos desistir. Vamos até o final. Então essa parte, até hoje eu vejo isso como uma gratidão, que eles não desistiram. Senão a Westfália hoje não estaria, eles não desistiram. E muitos, eu me lembro que eles queriam pegar uma parte de Teutônia, no bairro Teutônia eles não queriam, parte da linha Clara, eles não queriam. A gente tinha a única saída, a última saída é pegar a parte da imigrante, linha Berlim. Eles também não queriam, eles foram arrastados junto com a nossa emancipação. Então, imagina naquela época, naquela situação, eles iriam ser muito guerreiros. Eles foram um braço. O município de Westfália hoje pode ter orgulho de ter pessoas que naquela época não desistiram. E era um grupo. Só que para desistir, um homem chorar, cair as lágrimas, não é fácil. E foi nesse momento, então, logo após a emancipação, que você se candidatou a vereadora? Não, eu não quis ainda. Eu não me sentia preparada para isso. Porque naquele momento eu ainda estava estudando, né? Isso foi em 96 e nós começamos a ter nossa primeira administração em 2001. E quem concorreu foi meu pai a prefeito. Bom, se ele vai a prefeito, eu não vou a vereadora, né? Então a minha cabeça não estava pronta para isso. E daí na segunda gestão de 2004, eles queriam sim que eu fosse. Só que eu não me sentia preparada ainda. Eu não me sentia ainda
pronta para isso. Quem foi meu marido, então, né? Então ele se elegeu vereador. E no mandato seguinte, em 2008, quando deu a terceira votação no caso, né? E daí ele não quis mais, eu fui tipo, tá, então agora chegou a minha vez, né? Então eu me elegi em 2009, eu fiquei por 2 gestões. Então agora, né, eu tô na terceira, né, como vice-prefeita. Mas foi assim, naquela época a gente foi visto como oposição, né? Eu era oposição. Só que tipo de oposição? Não. Oposição para mim é ajudar a crescer o município. Projetos bons são projetos bons. E o que houve? De 2001 até 2009, eu nunca segui o que estava acontecendo no município de Westfália. Então, todos aqueles projetos, eu precisava estudar eles. Eu precisava entender eles. Afinal, eu era uma oposição. E as pessoas queriam ver em mim o meu trabalho. Então, aqueles projetos eu precisava entender. Para eu entender, você precisa buscar. E aquele buscar em 2009, que foi o ano que eu realmente busquei me interagir no município, me integrar nos projetos, me integrar na administração, as pessoas conseguiram entender que a oposição não é para falar bobagem, a oposição é para ajudar. E os projetos que vinham, se tinha alguma coisa que eu precisava corrigir, ou nós, vereadores, precisava, a administração, o executivo sempre estava pronto. Isso aqui não tá legal, isso aqui podia ser feito diferente. Eles sempre estavam prontos para fazer o melhor. Então, assim começou essa parte de união do município de Westfália. Se tu quer o progresso de Westfália, ou de qualquer município, tu precisa fazer a união. Tu precisa dialogar para chegar num ponto melhor. É isso que nós fizemos em Westfália. Muitas vezes não entendidos. Muitas vezes, política, para ser oposição tu tem que gritar mais alto. Não. Oposição tem que ter, é bom ter, mas para o melhor, para tu chegar num consenso, num diálogo, o que é melhor para esse projeto? Isso nós até hoje fizemos. Os vereadores hoje podem vir no gabinete, isso aqui não está legal, isso aqui poderia ser feito diferente, a gente está aberto para sempre dialogar, porque o município é nosso. E no município vai ser depois dos nossos filhos, dos nossos netos, e lá vai. O município sempre vai estar ali. Então, e as nossas pessoas, com muito orgulho, olha, tanto na agricultura como na vila, elas trabalham. Elas trabalham porque elas gostam, elas se sentem bem. O que eles fazem, agora só dar o exemplo, fora a área urbana, né, que nem se fala que o pessoal também trabalha, o interior, você sabe que nós somos mortos, muito mortos. Mas se vocês vão olhar, as pequenas propriedades, eles fazem milagres lá naquela terra. Claro que a gente faz terraplanagem, nós fizemos limpeza da lavoura, nós fizemos a nossa parte. Mas por que nós fizemos a nossa parte? Porque a gente sabe que eles querem trabalhar. A gente não está investindo dinheiro do nada, eles querem trabalhar. Então, nesses 2 anos que eu e o prefeito Otávio, que também tenho orgulho dele, né? Ele é um paizão para mim, ele é um paizão, ele é diálogo. Ele disse, quando às vezes eu sou um pouco mais nervosinha, ele disse, calma. Isso tudo vai se ajeitar. Isso sim é pai, isso sim é administrador, isso sim é gestor. Nosso prefeito é gestor. Quando nós fizemos a campanha, o pessoal do interior pedia para nós ajudar mais eles no incentivo, e nós fizemos a nossa parte. Esses 2 anos que nós estamos agora, a gente investiu no interior, tanto num programa Diversificar, que entrou novo, né? Os outros a gente continuou, porque são programas bons, desde a época do Alcido, na época do Marasca, isso só continuou, a gente sempre foi adaptando eles na melhor possibilidade. Colocamos agora o programa Diversificar para ficar um pouco melhor, fizemos a limpeza de lavoura, né? Continuamos com vários projetos no interior, inclusive nós aumentamos nosso investimento no interior, porque foi a pedido deles, e na nossa visão é importante, porque quanto mais eles investem, mais retorno tem o município e mais felizes eles também são. E esse ano, já que os 2 anos a gente investiu na parte agricultura, né? Nós investimos também em asfalto, né? Em recursos, né, oriundos próprios. E esse ano a gente tem a visão de trabalhar mais no nosso centro, no nosso urbano, que também, né, precisa, também trabalho nosso, né? No interior eles produzem o frango, mas no urbano, que hoje está o Renan Alanguiru está no centro, que foi, né, se aglomerando aí, ficou no urbano, e eles fazem o abate desses nossos frangos. Então é tudo um giro, uma corda, uma engrenagem importante para o nosso município. Enfim, a gente tem que ter orgulho onde nós estamos.
E eu tenho muito orgulho de ser vice-prefeita. Eu tenho muito orgulho do nosso povo que trabalha, da nossa equipe, dos nossos colaboradores. Assim, eu só tenho a dizer, assim, às vezes a gente não está bem, a gente às vezes xinga, está estressado, mas a gente sempre quer o melhor para o nosso povo e para nós, né? Para o nosso futuro, né? Como você viu e encarou também essa mudança do legislativo para o executivo? Bom, o legislativo tu tá lá, tá nas leis, tu tem que, né, fazer essas leis serem cumpridas. No executivo tu tem que executá-las, vamos dizer. Mas legislativo, eu vou dizer, é 5%. Os 95% de honra, de orgulho, de bem-estar, de qualidade que tu pode fazer demais é no executivo que acontece. Porque ali mesmo tu trabalha, tu precisa trabalhar, tu precisa chegar o que tu quer mostrar desses 4 anos pro teu povo. Que tu quer mostrar a qualidade de vida, tu quer mostrar o bem-estar para eles. Afinal, o dinheiro não é nosso, não é meu, não é do Otávio, não são dos secretários. O dinheiro que nós fizemos gestão é do povo. Então, é a mesma coisa, eu sempre digo assim, sempre falei, banco, ou você coloca o dinheiro na poupança. O que tu quer que o banco faça com o teu dinheiro? Que gere mais renda. Assim é o nosso povo. Eles trabalham, eles aplicam os impostos na prefeitura, no estado federal, mas vamos falar agora da prefeitura. Se eles aplicam o dinheiro deles, o bem deles na prefeitura, isso tem que gerar retorno para eles. Então é simples de entender. Nós somos funcionários do povo. Nós só estamos 4 anos fazendo gestão do próprio dinheiro que é deles. Se é deles, tem que voltar a eles. Não a proporção, né? Nós temos educação, nós temos saúde, nós temos tudo vinculado a saúde e educação, que é 25 e 15. Então nós temos que cuidar muito bem o que a gente faz com o dinheiro que é do povo. Você sendo professora, de que forma a profissão contribuiu para te entrar na política e em que momento você optou em, de certa forma, deixar de lado a profissão de ser professora e seguir na vida política e empresária? Eu comecei a dar aula na Tancredo. Eu era novinha ainda, né? Foi antes de 2000. Em 2000 foi no Gomes e em 2000 eu fiz o concurso por Teutônia, recém-formada. Então eu fiz o concurso de área 2 de professora de matemática naquela época, 5ª série até 8ª série. Hoje, né? 6º ano até 9º ano. Então eu sou concursada no município de Teutônia desde 2001. 25 horas, atuei na escola Teobaldo e na Alfredo Schneider, com muito orgulho. E eu gosto, a minha profissão realmente, se é para escolher, a minha profissão é tanto para professora como para empresária. Eu me realizo. Na política eu também me realizo. Então são questões que a gente escolheu. O que ela me ajudou na política, de repente, me colocar no lugar do outro. Que professor, querendo ou não, tu tem que te colocar muitas vezes no lugar do aluno. Tu não pode rotular uma pessoa. Por que o aluno é assim? Por que a pessoa é assim? Ela tem que ter um motivo. Então, de repente, essa parte me ajudou. E sendo concursada de Teutônia, eu não perdi o meu concurso. Eu estando no Poder Executivo, ela só está ali, né, daqui a 2 anos, 1 ano e 10 meses, eu volto de novo para a pasta de professora concursada do município de Teutônia. Então, eu não perdi meu concurso. Se eu iria perder o meu concurso, provavelmente não estaria em Westfália como vice-prefeita. Porque é uma função, a minha, no caso, o meu trabalho de professora, eu gosto. Eu sempre digo, eu estou com saudades dos meus alunos. Eu tenho muita saudade dos meus alunos, porque eles te trazem alegria. Eles te trazem os problemas deles. E tu pode ajudar. Então, eu tenho saudades. E quando a gente entra, ou no mercado, ou qualquer lugar, professora. Não tem coisa melhor que ser reconhecido por aquelas pessoas como professora. Hoje, até homens feitos, mulheres feitas, te reconhecem como professora. Por isso, professor, é uma profissão das mais gratificantes que o ser humano pode ter, porque tu está ajudando pessoas. Tu tem aquele ser te olhando. Me ajude, por favor. Isso é sala de aula, isso é ser professor, se colocar, né, no lugar. Tu conhece pessoas, tu conhece famílias, enfim. Eu estou numa profissão que eu sempre gosto, no meio das pessoas. E as pessoas me conhecem, às vezes estou estressada, às vezes estou isso, eles já me conhecem, né? Então, eu gosto de estar no meio das pessoas. Muito bom conversar contigo, Ivanete. Nosso tempo é curto. Deixo agora um espaço para as tuas considerações finais e já agradeço
a tua vinda até os estúdios da rádio para essa entrevista e fica o convite para você voltar numa próxima oportunidade. Ai, que bom o convite. Eu sempre gosto de falar com o povo, né? E tá na Tirol também, né? Eu digo o seguinte, esse espaço de hoje, seja quem for, como for, se a gente tem sonhos, tem objetivos, cada um pode buscar a sua maneira. Só que você tem que focar naquilo que você quer. Você focando, você consegue. Cada um consegue. Tendo dinheiro ou não tendo, você consegue. Hoje existem várias portas que se abrem. Só que depende de ti. Não importa se você é homem, se é mulher, seja o que você é, pobre, rico. Se você tem um objetivo, você tem que buscá-lo e você consegue. Nem que vai errar 10 mil vezes, não importa. Mas você tem que tentar. E se você olhar ao seu redor, você tem muitos amigos, muitas pessoas que hoje são de sucesso. Mas se você olhar a história deles, eles erraram muitas vezes. Ou tentaram, não vou dizer erraram, eles tentaram muitas vezes para chegar onde é que chegaram. Errando ou acertando, vá realizar os seus sonhos. A gente está nesta vida para ser feliz. E essa busca é importante. A nossa felicidade. Não importando o que o outro pense ou não pense. Você tem que ser feliz. E você tem que buscar. Isso só depende de você. Muito, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Tirol. Até a próxima oportunidade. Esse foi o Espaço Empreender de hoje, com a empresária vice-prefeita de Westfália, Evanete Inês Horsgrave. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.